Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Sakamoto e essa é minha coluna semanal em vídeo no UOL. Por favor, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal do UOL no YouTube, tá ok? Jair Bolsonaro defendeu que ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina nessa segunda-feira. Ô Bolsonaro, não deixa fazer esse negócio de vacina não, viu? Isso é perigoso. A vacina, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. É isso aí. Isso, presidente. Abre dessa forma uma nova fase na guerra política em que transformou a saúde pública brasileira desde o início da pandemia. Isso soa como música aos ouvidos de um naco de seus seguidores que acredita que a negação à vacinação coletiva é uma forma de resistir ao Estado opressor. E há um outro grupo que acha que a vacina serve para inoculá-los com chips para serem rastreados e controlados a partir de torres de celular 5G chinesas. Uma conspiração com a participação de bilionários, humoristas, iluminatis, cavaleiros templários e aliens. Perceba, contudo, que Bolsonaro não veio dizer que ninguém pode obrigar ninguém a pagar impostos. Imposto, esse instrumento do tal Estado opressor contra a liberdade do indivíduo. Ou que ninguém pode obrigar ninguém a prestar serviço militar obrigatório, apesar da falta de sentido que serviço militar obrigatório faça hoje em dia. Mas claro que não falaria. Primeiro, porque se fizesse isso, seria devorado em poucos minutos em Brasília. Além do mais, nem o mais inocente de seus sócios ultraliberais acredita mais que no íntimo sua visão de país seja de um Estado mínimo. Pelo contrário, seu governo pode não ser bom de política de saúde, entre outras tantas políticas, mas é craque em monitorar cidadãos e produzir dossiês. Quando se fala em obrigatoriedade da vacina, aliás, não é invadir casas e retirar cidadãos à força, picando eles com seringas, como acontecia há mais de 100 anos, mas é restringir acesso a direitos, por exemplo, a quem não se vacinar. O próprio Ministério da Cidadania afirma que uma das condicionalidades para receber o Bolsa Família é manter a vacinação das crianças em dia. A questão é outra, portanto. Bolsonaro critica a vacina para causar barulho e tumulto e acender suas milícias com ultraconservadoras e anti-ciência. E, como nesse contexto quanto mais ruído melhor, nega-se a estabelecer um diálogo honesto e claro com a população. Solta só ruído. Ele poderia fazer o contrário, poderia. Ele poderia vir a público e explicar o que é uma vacina, por que ela deve ser tomada, quais os ganhos para a coletividade, eventualmente quais os riscos e os efeitos colaterais, que são muito pequenos em comparação aos ganhos, pois diante de informações que dizem respeito à vida, à sua própria vida, o indivíduo tende a atuar de forma racional e pragmática, ele age diferente da massa. O indivíduo não é burro, apesar de ser tratado como tal por seus governantes. Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia, caso de sucesso no combate mundial ao coronavírus, estabeleceu uma comunicação franca, aberta e constante com a população, explicando o que o governo faria e como. Os cidadãos daquele país entenderam e seguiram as recomendações, fazendo com que a Nova Zelândia retornasse à vida quase normal, de forma mais rápida e sem tantas baixas. Por aqui, ao contrário, o presidente da República usou cadeia nacional de rádio e TV para menosprezar a doença, chamando uma pandemia que já matou mais de 122 mil pessoas apenas no Brasil de gripezinha e de resfriadinho, e sistematicamente promoveu aglomerações e fez com que a comunicação dele promovesse aglomerações, dando mau exemplo, afirmando que quarentenas não funcionam e que bom mesmo é a cloroquina, um remédio sem eficácia comprovada, fora os vermífugos. A comunicação, portanto, de Bolsonaro não foi pelo bem do cidadão, mas da guerra particular travada por ele em nome de sua reeleição. Não à toa, a Secretaria de Comunicação do governo, percebendo que a declaração de Bolsonaro atingiu em cheio redes sociais fiéis a ele e os seus grupos de WhatsApp, reforçou o recado. Usou um canal institucional do Estado brasileiro para dizer que ninguém será obrigado a tomar vacina. Faz um desserviço ao próprio Ministério da Saúde, que diuturnamente diz o contrário. Portanto, um crime contra a saúde pública. Ironicamente, o próprio governo Bolsonaro, teve a iniciativa de um projeto de lei para permitir a autoridades que determinem a vacinação compulsória, da mesma forma que possam obrigar a realização de exames médicos, de testes, de coletas de amostras e tratamentos médicos relacionados à Covid.
Conforme detalhou o UOL Comprova, serviço de checagem do UOL para desinformação, a Lei 13.979, aprovada agora este ano, resultado desse projeto, foi sancionada por Jair Messias e também assinada pelos então ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e da Justiça, Sérgio Moro. Ou seja, Bolsonaro contradiz Bolsonaro, sim, mas ele fala a públicos diferentes, mensagens diferentes, transportando um comportamento de comunicação microsegmentada das redes sociais para a vida offline, falando de forma a garantir popularidade em seus diversos públicos. Não existem direitos absolutos, nem o direito à vida é absoluto, caso contrário não haveria legítima defesa. Portanto, é um erro afirmar que a liberdade do indivíduo de não se vacinar se sobrepõe à saúde coletiva e à segurança sanitária de toda a sociedade. De acordo com Heloísa, eu falei com a Heloísa Machado, professora da FGV Direito de São Paulo e coordenadora do Centro de Pesquisas Supremo em Pauta. Ela disse que uma pandemia é um problema coletivo, cuja solução também é coletiva. A vacinação, nesse caso, é uma forma de garantia de direitos. Em uma comparação simplificada, ela afirma que uma pessoa não pode descumprir medidas básicas sanitárias em um restaurante, por exemplo, só porque acha que tem direito à liberdade e à livre iniciativa. Por que isso, então, é aceito ou é questionado quando se trata de saúde pública? O movimento anti-vacina nos últimos anos levou uma pequena parte da população a evitar a imunização e isso teve um custo. Por exemplo, aumentou o número de casos de sarampo, uma doença grave que poderia ser controlada se teorias da conspiração não fossem levadas a sério. E se as pessoas não deixassem de se vacinar. Só não é pior porque a massa das pessoas ainda se vacina, criando um colchão de proteção a esses terraplanistas. Já teremos que torcer para que a efetividade das vacinas contra coronavírus seja suficiente para imunizar a população, o que depende de uma série de fatores de enfrentamento a uma doença nova. Agora temos um presidente da República incendiando negacionistas em nome de seus interesses políticos. Com isso, nossas chances caem consideravelmente. Qual?